Pai, amém? Amém. Primeira vez que vou pregar, então se eu gaguejar, me perdoe, tá? Aleluia. Pregar aqui na igreja de vocês. Na verdade, igreja de Cristo, tá? E me sentindo um culto jovem, trepolei, já sei, a outra irmão, né? Quem sentiu assim? Tem alguém que sentiu assim? Amém? Dá uma glória a Deus bem forte. Amém. Amém? Tá chegando, pessoal. Chegando. Pessoal, eu vou falar hoje, na verdade, igreja, vou falar sobre o jovem Samuel. Samuel foi um jovem que me chamou muita atenção. Eu não estou falando do profeta, estou falando do jovem. Porque antes dele ser profeta, ele era um jovem que foi escolhido por Deus. Na verdade, Samuel, ele foi um grande sacrifício para a mãe dele, Ana. Ana era estéril. E ela fez um propósito com Deus. Deus, se me deres um filho, eu te entregarei, para que ele fique na tua casa todos os dias da vida dele. Foi assim a vida de Samuel. Eu queria começar dizendo que vocês, nós que estamos aqui, para os nossos pais foi um grande sacrifício. Eles tiveram que abrir mão de muita coisa para que nós pudéssemos ter a vida. Então, se você está aqui, jovem, dê valor à sua mãe e ao seu pai. Eu queria começar assim dizendo: Samuel, ele teve que aprender que os pais tinham valor para a vida dele distante deles. A Bíblia relata que de ano em ano a mãe e o pai o via. De ano em ano. Quantos de nós vemos os nossos pais todos os dias aqui? Quantas vezes você falou para ele essa semana: pai, te amo? Pessoal, eu não venho com cajado, amém? Eu venho dizer o que Deus quer falar hoje à igreja. Eu estava muito preocupado com o que seria o culto, mas eu me senti em paz na hora de pregar essa palavra. Deus respondeu. No momento do louvor, Deus respondeu e Ele disse que está comigo. Se eu tremer aqui e cair, vocês me perdoam, né, irmão? Vai dar certo. Beleza? Amém? Então, eu queria dizer que Samuel crescia dentro de uma família desestruturada. O jovem Samuel, ele cresceu dentro de uma família desestruturada. Mas Deus já havia escolhido ele para ele ser profeta. Ele cresceu dentro de uma família de profeta desestruturada, a família de Eli. E não sou eu que relato isso, mas a Bíblia. Então eu queria começar com a passagem lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. Na verdade, me desculpa. Samuel. Não, vai dar certo. Aleluia. 1 Samuel 2, 25. Isso. Tá certo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Todos abriram aí? Amém. Essa aqui é uma repreensão que o pai Eli, na verdade o profeta Eli, ele faz aos filhos, dizendo assim: pegando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão o pecado, porém o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvido à voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Na Bíblia de vocês, eu não sei como é que está, mas deve estar, mesmo assim os filhos não obedeceu o seu pai. Aí já começa uma família desestruturada, onde o filho não obedece quem? Os pais. Ele cresceu nessa família. Muitas vezes, eu quero sempre trazer para nós, pessoal, tá? Quantos de nós, muitas vezes, esquecemos disso, de obedecer os pais? Porque a primeira coisa como promessa. Lá em Efésios 6, ele diz isso: honra teu pai e a tua mãe, para que vai bem todos os dias na terra. Amém? Jovens, obedeça seu pai. Desde quando eu cheguei aqui eu falo isso. Não sei se quem já participou de um estudo de manhã, no sábado eu falei sobre isso. Amém? Não se sintam mal, mas eu começo assim. Samuel, ele cresceu numa casa onde o pai não obedecia ao filho.
Mas mesmo assim Samuel, ele tinha no coração dele: eu fui escolhido para ser profeta. E a gente vai chegar no final onde que Samuel, ele entendeu essa missão. Amém? Tranquilo? Então, ele cresceu numa família desestruturada, totalmente desestruturada, mas ele continuou com um propósito, né? Samuel, ele não perdeu o foco, ele não perdeu o objetivo dele de ser profeta, de levar a palavra. Eli tinha filhos que não eram influências, boas influências. Segundo ponto aí, que ele cresceu na família desestruturada, primeiro ponto. Segundo ponto, ele não se dobrou diante das más influências. Quem eram as más influências? Os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram a má influência na vida de Samuel. E aí a Bíblia relata isso. E eu queria que vocês abrissem comigo lá no mesmo livro, só no versículo, vamos voltar um pouquinho, vamos ler o versículo 12 e 13. No mesmo capítulo. Todo mundo conseguiu abrir? Diz assim, ó: eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Ora, os costumes desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, estando-se cozinhando a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na mão, entrava na travessa, ou na panela, no caldeirão, ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Eu gostaria que vocês fossem lá para o versículo 22 agora. 22. Ora, Eli já era muito velho, todavia tudo o que seus filhos faziam a todo o Israel, e de como tinha relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Se vocês perceberem, eles eram sacerdotes, sim ou não? Os filhos de Eli? Sim. Ele era um sacerdote. Mas desculpa o que eu vou falar. Eles viviam pelo título, não pela unção. Eles viviam somente com o título: eu sou sacerdote. Eu sou sacerdote real. Ele vivia pelo título, mas não tinha unção. Tanto é que ele, antes mesmo do povo sacrificar, eles já pegavam da carne. A Bíblia fala que eles tinham direito, mas depois dela ser sacrificada ao Senhor, o Senhor diz que eles não tinham reverência à oferta dada ao Senhor. Eu quero trazer para os dias de hoje. Irmãos, muitas vezes a gente se depara com pessoas que vivem o título de eu sou cristão, mas infelizmente não fazem o que deveriam fazer. Eu convivo com pessoas que dizem que são cristãs, mas escutam música do mundo e acham isso normal. O louvor, ele é uma adoração para Deus. Pessoal, relaxa aí, não deixa. Se Deus está falando, segura. Não manifesta não, beleza? Segura aí. Deus fala com a gente. Através do louvor, Deus, ele consegue mudar o ambiente da igreja. Quantos aqui se sentiram avivados quando começaram o louvor? Sim ou não? Sim ou não? É o louvor. O louvor é o ponto em qual Deus, ele encontra nós em processo de adoração. Agora me diga, desculpa o que eu vou falar, tá? Não leva mal. Se o irmãozinho sai da igreja, escuta aí, o irmãozinho Gerson sai da igreja, aí ele chega em casa, graças a Deus, acabou. Cadê a unção? Para onde que foi a unção? Para onde foi a unção que eu recebi aqui? Estou falando para jovens, amém? Amém. Todo mundo está entendendo, amém? Amém. Né? Ou se não, chega lá em casa, o homem começa a escutar aquelas dores de cotovelo, sertanejo daqueles bons. Eu quero que isso. Aí o cidadão fala assim: Deus não fala comigo. Né? Minha noiva já está quase se escondendo aqui, porque ela falou Jesus. Não? Tá tranquilo? Ela falou: meu Deus, vamos tirar o nome de arrebentar todo mundo da igreja. Pessoal, entenda bem o que eu quero dizer. Não viva de título. Nunca. Não deixe. Não deixe que as pessoas te reconheçam pelo título: eu sou cristão. Deixe que as pessoas te reconheçam pelo caráter de cristão que é você. Pelo caráter que Jesus ele implementou dentro do teu coração. Que as pessoas, quando te olhar, antes mesmo de você falar uma palavra, ela fala: essa pessoa é diferente. Aleluia. Essa pessoa, ela é diferente. Ela não é normal. Sou louco. Tem que ser louco por Jesus.
Tem que ser louco. Louco a ponto da pessoa te olhar e falar assim: essa pessoa é diferente. Ela não é comum. É isso que eu quero dizer. O louvor é um momento de adoração para Deus. Se a gente dá esse louvor a Deus, automaticamente Deus nos enche. Deus nos completa. Deus fala no nosso coração. Os profetas, eles entenderam isso. Só que esses jovens sacerdotes não entenderam. Eles estavam vivendo pelo título. Tanto é que a Bíblia relata que esses jovens, eles foram os mesmos que... Quem veio aqui no culto que o pastor falou sobre a arca? Alguém estava aqui no culto? O pastor falou sobre a arca? O pastor Edgar falou sobre a arca, sim ou não? Sim. Sabe os jovens que estavam carregando a arca? Quando a arca foi tomada? Foi esses dois jovens, filhos de Eli. Num só dia, Deus tirou os dois filhos que faziam a obra de Deus de forma relaxada e ainda tirou o pai, que acolheu os filhos no erro. Então, pais, tem pais aí? Tem pais aí? Não? Tem alguns aí. Quando for para repreender seu filho, repreenda. Jovem, quando você for repreendido pelo seu pai, entenda por que você foi repreendido. Eu era tão bom jovem que eu apanhava 7 vezes na semana. Tão bom que eu era. Até eu me consertar com Jesus. Né? Era assim mesmo. Tinha semana quando eu tomava 6. Eu falava: opa, ganhei um de brinde. Era assim. Minha infância era assim. Eu apanhava todo dia. Minha mãe falava assim: não, vai pra cachoeira. Antes dela terminar o chicoeiro, eu já estava na cachoeira. Aí quando eu voltava, eu falava: Jesus, hoje tem. Aí o pessoal o quê? Surra. Taca. Mas por que isso acontecia? Porque eu não entendia a repreensão da minha mãe. Então, jovens, se entendam. Entenda a repreensão dos seus pais. Esses jovens, eles não entendiam. Tanto é que quando, na Bíblia relata que quando o pai repreendeu, o que eles fizeram? Não deram? Sabe o que não deram ouvidos? Mateus, você está me ouvindo? Está me ouvindo, né? O Mateus está me ouvindo. Não dar ouvidos é o contrário de fazer. Eu escuto meu pai falando assim, ó. Deus falando agora, quer ver? Olha Deus falando. A mãe chega ou o pai fala: menino, vai lavar a louça. Aí o jovem fez o quê? Tá, mãe. Tô indo. A terceira é: daqui a pouco. Gurinha. Aí não vai. Aí a mãe volta brava. Aí o menino fala: só me bate. É desse jeito. Jorge, mude sua mente. Beleza? Porque quando o pai repreende o filho, ele quer que o filho aprenda. Quando o pai deixa de repreender, ele não está ensinando o filho. Então aqui tem pais e tem filhos. Por isso eu estou achando que eu entender. Né? Tem pai e filho aqui, não tem? Beleza? Pastor, se eu puder me escoltar na hora da saída aí, para ninguém me agredir. Deus está falando aqui demais, tá bem? Pessoal, tá todo mundo entendendo, né? Estou no tempo ainda? Vamos, tranquilo. Então vamos lá. Vamos para o terceiro ponto. O primeiro aí, resista. O segundo, primeiro, ele cresceu numa família desestruturada. Segundo, ele venceu as más influências. E hoje o que mais nós vemos é má influência. Quantos aqui estudam, trabalham, e na escola, no estudo, as pessoas elas fazem isso para ti. Elas te dão algumas ideias. Quando me convidaram hoje para estudar, eu sou aluno de engenharia, sou aluno ainda, bem aluno mesmo, estou aprendendo ainda, muita coisa. E aí me convidaram para um grupo de estudo hoje, porque vai começar a semana de provas. E eu falei: não poderia, porque eu tenho um compromisso. Não, que compromisso? Eu falei: não, tenho um culto de jovens. Não, rapaz, deixa eu te ensinar uma coisa. Ouça bem, o que ele vira me ensinar. Você ora de madrugada, que Deus vai ter pouca gente para orar, Deus vai te ouvir melhor, beleza? Aí você vai para o culto com a gente, lá para o estudo com a gente, e deixa o culto de mão. Falei: amém. Só que tem uma coisa: Jesus Cristo é o meu combustível, e a igreja é meu posto de gasolina. Entende? Vocês conseguiram entender? Eu não vou negociar o meu chamado. Não tem como eu negociar. A gente recebe muita má influência onde a gente está, no meio de pessoas que não conhecem a Cristo. Nós temos que mudar a mente delas. Eu sei quem é Deus na minha vida. Ele é meu combustível. E na faculdade, na escola, no trabalho, não tem pessoas que vivem o Cristo que nós vivemos. E ela sempre vai querer te influenciar de forma negativa. Vocês conseguem entender? Amém. Amém?
onde você vai receber combustível, onde você vai receber palavra, alimento, para ter força suficiente para resistir? Na igreja. É lendo a palavra, é escutando um louvor, viu? Adoração, louvor, nada de não, nada disso, amém? Tranquilo? Amém? Deus está falando aí? Então dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. E aí foi um outro. Vamos para outro ponto aí. Ele não repreendia os seus filhos. Ele deixava de repreender os seus filhos por alguns motivos. O primeiro era, ele não queria manchar a família dele. Mas ele não sabia que a família já estava manchada. O povo via que os filhos de Eli se deitavam com as mulheres que iam oferecer sacrifício. Pessoal, quantas pessoas hoje, ou quantas famílias não estão estruturadas porque não dão valor ao matrimônio? Os filhos de Eli não davam valor a isso. Uma das alegrias é o casamento. Uma das alegrias é ter um casamento santificado por Deus. Hoje, quando a gente fala de casamento, ou fala de se guardar para o casamento, a primeira coisa que a gente escuta é: vai dar certo não, pra que isso? Tu é besta, hein? Ou senão, quando tem um relacionamento sério, você fala: eu sou fiel. Fiel o quê, rapaz? Tu é besta, né? Não existe isso. Quantas influências negativas nós ouvimos quanto a isso? Eli não repreendeu os seus filhos quanto a isso. Eli não repreendia. Pessoal, aqui tem pastores, tem líderes, tem pessoas focadas no ministério. Se você tem dúvida, pergunte a eles: quem que você tem ouvido? Quais são os seus guias? Samuel sabia qual era o guia dele: Deus. Jesus estava em espírito, mas Samuel sabia quem era o guia dele. O guia dele era Deus, porque ele via tudo errado, mas ele continuava no caminho correto. A Bíblia relata que Samuel crescia em sabedoria, em estatura e graça. Samuel, o jovem Samuel, amém? E aí vamos para outro ponto aí. Samuel não negou o seu chamado e aprendeu com Deus, aprendeu com os erros dos outros. Se você for ler a história de Samuel, até a morte dele, Samuel não cometeu o erro de deixar de repreender os filhos. Samuel, ele não se prostituiu. Samuel, ele não deu adoração a outros deuses. Samuel, ele focou no chamado dele. E ele obedeceu a Deus mesmo não conhecendo. Quer ver? Vamos ler agora a história onde conta Samuel conhecendo a Deus. Quando Samuel começou a conhecer a Deus. Amém? Está lá em Samuel, no capítulo 3, versículo 2. Antes disso, eu queria que você fechasse seus olhos. No versículo 2, quando você abrir aí. Todo mundo abriu? Amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor possa abrir os ouvidos, meu Deus, da tua igreja. Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos corações, para que essa palavra ela venha entrar nos nossos corações. Agora, a tua palavra, Deus, possa focar a cada pessoa, que ela possa surpreender a cada um, Deus. Senhor Jesus, o Senhor conhece a cada coração. O Senhor conhece cada pessoa que está aqui hoje, Deus. O Senhor possa fazer com que cada um escute a tua voz, Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos lá. Diz assim, versículo 2: certo dia, estando Eli deitado no lugar de costume, os seus olhos já começaram a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou Samuel: Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse:
não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E Samuel se levantou-se, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. E se ele te chamar, dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor a ele, vendo o Senhor, e ali esteve, chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: Fala, pois o teu servo Fala, pois o teu servo ouve. Agora eu começo a minha palavra. Chega de cajadada, está todo mundo feliz, Aleluia. todo mundo alegre, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus mais forte, amém? Samuel, só um instante. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Samuel fez tudo o que eu disse antes, sem conhecer o Senhor. Sem conhecer o Senhor, Samuel ele aprendia coisas de Deus. E quando ele começou a conhecer o Senhor, aí que melhorou muito. Samuel foi chamado pela primeira vez, pela segunda, pela terceira. Amados, quantos de vocês Jesus já lhe chamou por um chamado? E muitas vezes nós negociamos. Nós dizemos: eu não sou capaz, eu sou fraco, eu sou tão pequeno, eu sou tão jovem, eu sou tão velho, eu sou tão, e Deus está chamando. Ei, Israel, ei, Mateus, ei, Jéssica, ei, Andrei, ei, menino, eu aqui, quem? Deus está te chamando. Deus, ele te chama por um propósito. Deus, ele te chama. E quando Deus te chamar, diz assim: teu servo fala, Senhor, que teu servo é isso. Samuel entendeu isso. Demorou muito para Samuel entender, porque ele não conhecia o Senhor, mas ele conhecia. Na igreja está as pessoas que têm uma vida de mais longa com o Senhor. É na igreja. Deus, ele fala com as pessoas na igreja, em casa, nos sonhos, mas Deus está te chamando. Quantos de nós recebemos um chamado de Deus e pensamos que não é para nós? Quantos de nós recebemos uma missão do Senhor e falamos: eu não consigo, eu não vou dar conta? Samuel foi chamado quando jovem para ser profeta de Israel, e ele aceitou. Foi Samuel que falou: Deus se agrada mais da obediência do que de sacrifício. Foi Samuel, ele que aprendeu uns poucos. Então eu queria deixar essa mensagem rápido, bem rápido. Eu acho que foi rápido. Foi rápido? Glória a Deus. Deus, ele te chama. Deus, ele te chama. E eu não sei como é que você veio, mas se Deus, ele te deixou, ele te trouxe até aqui, é porque ele tem um chamado para a tua vida. É porque ele tem uma palavra de vitória para a tua vida. Ele tem um propósito para a tua vida. Deus, ele não traz as pessoas à casa de Deus enganado. Ele não traz a casa dele enganado. Ele quebrantou o teu coração para que você estivesse aqui para ouvir essa palavra. Deus, ele quer que você entenda o propósito dele na tua vida. Deus, ele quer que você resgate aquelas pessoas que são sofridas. Um culto que eu vim aqui, uma irmã falou que hoje as pesquisas mostram que tem mais pessoas fora da igreja que já conheceram a Cristo do que dentro da igreja. Está na hora da gente resgatar essas pessoas. Está na hora da gente ir evangelizar, de falar do amor de Cristo, de pregar o Evangelho, de receber da palavra de Deus. E onde que a gente faz isso? Quando a gente recebe alimento. Quantos aqui acordam domingo de manhã e vêm para o estudo bíblico? Mas eu sou jovem demais. É aí que Deus quer te usar. Samuel passava dias e dias dentro do templo, estudando, lendo, aprendendo a palavra do Senhor. Ele não abria mão disso. Está na hora da gente não abrir mão disso. Amém? E eu queria fazer um momento
Eu queria convidar aqueles que por algum momento se distanciou de Deus. Por algum momento você se achou pequeno demais. Queria que o louvor pudesse funcionar. Eu queria finalizar isso aqui de uma maneira diferente. Sabe, a gente pensa que Deus não está nos ouvindo. Muitas vezes na nossa vida nós pensamos que Deus ele não está conosco. Sabe, quando a gente encontra as pessoas sobrecarregadas, as pessoas estão vazias de algo, as pessoas estão sedentas por Jesus e não conseguem encontrar. Amado, Jesus ele te trouxe aqui porque ele quer te encher. Ele quer te preencher de uma forma sobrenatural. No livro de Mateus, Jesus ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprende de mim, porque o meu fardo é leve. Quantos estão pensando que ser cristão é um fardo? Quantas pessoas hoje pensam que ser cristão é um fardo? Jesus ele não quer isso. Feche seus olhos. Aquele que se sentir à vontade de vir aqui à frente, eu queria convidá-lo para se prostrar diante do altar, se ajoelhar diante de Deus, não diante de homens, mas se ajoelhar para Deus. Se você se sente vergonha de ajoelhar para Deus, ajoelhe no lugar que você está, mas se ajoelhe, clame a Deus, peça que Deus preencha o vazio do teu coração. Entre em comunhão com Deus, entre em comunhão, se coloca diante dele. Sabe, Jesus deve ter falado no teu coração e a atitude que você tem tomado errado, mas Jesus quer mudar a tua história. Jesus, ele quer mudar a tua história. Se ajoelhe, clame, peça a Deus para mudar a tua história mais uma vez. Aquele que se sentir à vontade, se ajoelhe, não deixe, não perca esse momento. Deus, ele está te esperando de braços abertos, ele quer só uma atitude sua. Ele precisa apenas de uma atitude sua de amor, uma atitude de se humilhar diante dele, para que ele possa preencher o vazio que está dentro de ti. Deus, que o Senhor possa tocar a cada coração, Deus. Que o Senhor possa fazer arder a tua chama novamente no coração de cada um, Deus. Pai, que o Senhor possa fazer, Pai, outra vez, Deus. Faz outra vez, Deus. Durante esse louvor, que você possa meditar. Olha, Deus, clame. Que Deus possa encher o teu coração, que você não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Senhor, que o Senhor possa encher cada coração, Pai. Deus. Me esquecer das coisas que me afastam de você. Não é como aguento derramar minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Alma, restaura
coisas que me afastam de você. Peço perdão se precisar. O meu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura meu sorriso.